Solicito ao primeiro secretário fazer a chamada regimental. Vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Presente. Vereador Felipe do Nascimento Lopes. Vereador Geomírios da Costa Gomes Filho. Presente. Vereador Jefferson da Silva Gonçalves. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Vereador Leandro Pereira dos Santos. Presente. Vereador Lohan Gomes da Silveira, presente. Vereador Messias Carvalho da Silva. Presente. Vereador Uriel da Costa Pereira, feita a chamada, número regimental, presidente. Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão em nome de Deus. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura da pauta e comunico aos senhores vereadores que se encontra sobre a mesa o livro de registro para uso da tribuna, o livro de registro para uso da tribuna em tema livre que se encerrará após a leitura da pauta. Projeto de decreto legislativo de número 11 de 2013, promovente vereador Jefferson Gonçalves, ementa, dispõe sobre ficar otorgado ao senhor Albertino Manuel de Souza o título honorífico de cidadão buziano que lhe será entregue em sessão solene na Câmara Municipal. Questão de ordem. Questão de ordem concedida, vereador. Gostaria de registrar a presença do vereador Uriel da Costa Pereira. Presença registrada. Requerimento número 58 de 2013, promovente todos os vereadores, ementa, dispõe sobre solicitar ao senhor prefeito que autorize a presença do senhor Carlos Alberto Muniz, secretário municipal de Meio Ambiente e Pesca, nesta Casa Legislativa. Indicação de número 143 de 2013, promovente vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, ementa, dispõe sobre solicitar ao senhor prefeito que viabilize a instalação de um sistema de aquecimento solar nas escolas municipais de Armação dos Búzios. Jean. Indicação de número 144 de 2013, promovente vereador Messias Carvalho da Silva, ementa, dispõe sobre solicitar ao senhor prefeito para que, em conformidade com o artigo 37 da Constituição da República, sobretudo do que dispõe seu inciso 9º, regulamente para todos os setores da administração municipal as disposições acerca da contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Ordem do dia. Parecer da Comissão de Redação Final, projeto de lei de número 24 de 2013, promovente senhor prefeito, que dispõe sobre alterar a lei número 145 de 99, que criou o Conselho Municipal de Turismo e cria o Fundo Municipal de Turismo e revoga a lei 310 de 2002 e dá outras providências. Feita a leitura da pauta da ordem do dia, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura dos memorandos. Memorando número 66 de 2013, do gabinete da vereadora Joyce Costa. Assunto: ausência na sessão e retirada da matéria de pauta. Armação dos Búzios, 22 de agosto. Senhor presidente, venho por meio deste informar Vossa Excelência e as nobres pares que não estarei presente na sessão ordinária do dia 22 de agosto por ter um compromisso agendado para tratar de assuntos importantes para o município de Armação dos Búzios. Peço que retire a minha matéria de pauta. Vale-me do ensejo para renovar Vossa Excelência os protestos de elevada estima e distinta consideração. Anteciosamente, Giane Azevedo, assessora. Gabinete do vereador Felipe Lopes, memorando 48 de 2013, prezado senhor, venho através deste informar Vossa Excelência, em cumprimento aos parágrafos 1º e 2º do artigo 62 do Regimento Interno, que o vereador Felipe Lopes não estará presente na sessão ordinária do dia 22 de agosto do presente ano, pois participará de um seminário para vereadores em Belo Horizonte. Aproveito a oportunidade para solicitar a apreciação da matéria constante na pauta do dia. Desde já agradeço a atenção dispensada e coloco-me à disposição para qualquer dúvida. Luciana Santana, assessora. Memorando o gabinete vereador Jefferson Silva Gonçalves, referente ao justificativo de ausência. Venho por meio deste informar que o vereador Jefferson Gonçalves não estará presente em sessão ordinária do dia 22 de agosto, por estar nesse momento em viagem a Brasília, onde fora em busca de recursos para o município. Contudo, o mesmo roga aos nobres pares a apreciação
de sua matéria. Sem mais por um momento, e certo de poder contar com a colaboração nesse sentido, agradecemos. Maiara Cristina, assistente. Feita a leitura dos memorandos e dos ofícios, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem concedida, vereador. Senhor presidente, após consultar aqui o vereador Henrique Gomes, o vereador Gugu de Naí, o vereador Messias, o vereador Uriel não se encontrava no recinto no momento, mas seria para solicitar a retirada do requerimento de convite ao secretário Carlos Muniz por conta da reunião que tivemos ontem no gabinete, que estaremos aí explanando aí no uso da tribuna, mas propor isso a Vossa Excelência, que acredito que a reunião de ontem foi bastante esclarecedora, conturbada, porém esclarecedora. Eu não vejo necessidade, e o vereador Henrique Gomes aponta nesse sentido, o vereador Messias e o vereador Gugu, de continuar com o requerimento. Então fica o pedido a Vossa Excelência, que submeta ao plenário, para que o requerimento de pauta, uma vez que é de autoria de todos os vereadores. Obrigado. Assim seja, vereador. Já que há um consenso, e como Vossa Excelência acabou de falar que a reunião, chegamos aí, avançamos como teria que ter avançado, então, neste momento, estamos retirando o requerimento da pauta. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do projeto de decreto legislativo de número 11 de 2013, promovente o vereador Jefferson Gonçalves. Projeto de decreto legislativo número 11 de 2013, a Câmara Municipal de Armação dos Búzios, no uso de suas atribuições legais, resolve. Artigo 1º. Fica outorgado ao senhor Albertino Manuel de Souza o título honorífico de cidadão buziano, que lhe será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação e ficam revogadas as disposições em contrário. Justificativa. O comerciante, nascido em 1940, natural da Paraíba, veio para Búzios no ano de 1960 para trabalhar na construção civil e, como todos que conhecem nossa linda cidade, apaixonou-se e fixou residência. Gavião, como é conhecido de todos, casou-se com Dona Maria Quintanilha da Silveira, buziana, filha do nosso querido João José Quintanilha, conhecido de todos como João do Banjo. Pai de 7 filhos, todos buzianos, no ano de 78, o Gavião passou a trabalhar na praia, onde montou um quiosque, este nomeado como Gaivota, e lá trabalhou até o ano de 83, quando deixou a praia e construiu seu restaurante, Gaivota, com sua tradicional comida caseira, e lá está ele há 30 anos atendendo aos turistas e moradores de nossa cidade com muito carinho e respeito. Pelo exposto acima, rogo aos nobres pares pela aprovação da matéria em epígrafe. Sala das Sessões, 22 de agosto de 2013, Jefferson Gonçalves, vereador autor. Feita a leitura do decreto, projeto de decreto legislativo 1113, senhor presidente. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis que permaneçam como estão. Aprovado o projeto de decreto legislativo por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura da indicação de número 144, 2013, promovente vereador Messias Carvalho da Silva, líder do PDT. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador que a subscreve atendendo único e exclusivamente o interesse público, solicita adota a mesa na forma regimental que submeta ao soberano plenário a indicação ao Executivo para que, em conformidade com o artigo 37 da Constituição Federal, sobretudo no que dispõe seu inciso 9º, regulamente, para todos os setores da administração municipal, as disposições acerca da contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Justificativa. A presente indicação se refere à adoção de procedimentos claros por parte do chefe do Executivo Municipal, tanto no que diz respeito ao que caracteriza a necessidade de contratação temporária nos diversos setores do Poder Executivo, quanto no que diz respeito aos procedimentos adotados para preenchimento de vagas necessárias.
e para isso se faz necessária a regulamentação por lei específica em conformidade com o disposto no inciso 9 da Constituição Federal. Cabe, nesse sentido, reforçar o disposto no referido parágrafo da Constituição da República, o qual determina que as contratações por parte da administração pública devem ser pautadas pela observância dos princípios da impessoalidade, da moralidade e da transparência, dentre outros. Portanto, diante de todo o exposto e considerando a prerrogativa do Poder Executivo, no que tange a iniciativa quanto ao tema em questão, é que faço a referida indicação contando com o apoio dos pares pela aprovação. Armação dos Búzios, 22 de agosto de 2013, Messias Carvalho, vereador autor. Feita a leitura da indicação 144 de 2013, senhor presidente. Em discussão, a indicação. Para discutir. Para discutir, o vereador Messias Carvalho da Silva. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, internautas, bom dia. Essa indicação, ela vem na linha de entendimento de que precisamos, no município, regularizar uma série de coisas. Agora mesmo na reunião ali sobre o fundo de previdência e com os membros do Conselho de Previdência do município, e o professor Ricardo estava falando sobre isso, que se fala muito de irregularidade, de questões não bem tratadas a nível de legislação, e também, no caso ali, falando sobre questões relacionadas aos servidores. Já falamos aqui sobre o plano de carreira, que há uma necessidade de se ter um plano para todos os servidores do município, porque tudo que se pensa para o servidor leva a gente a lembrar disso. Pô, se pensa tanta coisa acerca do servidor, enquadramento e estágio probatório, entre outras coisas, mas se esquece de consolidar essa situação referente ao plano de carreira. E o secretário de Educação, atual secretário de Educação do município, ele chegou aí, assumiu a secretaria com a novidade do processo seletivo para contratação temporária, que nosso entendimento é que não tem que ser uma iniciativa de uma determinada secretaria. Isso aí tem que ser uma iniciativa do poder previsto em lei, em cumprimento ao disposto na Constituição Federal, da forma que foi colocada aqui na justificativa para essa indicação, observando aí os princípios constitucionais da impessoalidade, da transparência, da moralidade, e dessa forma, então, fazendo com que a administração pública ela funcione da maneira correta, de maneira adequada, e inclusive garantindo a continuidade dos serviços que são prestados à população. No caso da contratação temporária, o que me veio, porque num primeiro momento eu pensei até no projeto de lei. Eu confesso que quando o secretário de Educação surgiu com isso, eu fui pesquisar, e tem legislação interessante no Brasil. Em Minas Gerais, por exemplo, eu olhei uma lei estadual, Minas Gerais, que aborda essa questão, e cheguei até a fazer um exercício no sentido de elaborar um projeto de lei. Só que eu também, nessa análise, percebi que a iniciativa não pode ser do Legislativo, porque é matéria de competência do Poder Executivo. Cabe a ele encaminhar uma legislação prevendo um processo de contratação, prevendo a contratação temporária de servidores. E no município de Búzios, se nós atentarmos para uma particularidade nossa, que é a sazonalidade, em que nós precisamos ter, sim, uma quantidade de servidores que não é aquela para o ano todo. Por exemplo, a gente pode citar aqui Guarda Municipal, Guarda-Vida, nós podemos citar aqui até na área de saúde, porque nós temos ao longo do ano uma população de 30 mil habitantes, mas na alta temporada nós temos 300 mil. Então isso caracteriza uma necessidade de ter um quadro de servidores que não é permanente, mas para aquele período. E uma legislação que trate isso da maneira correta, para não ser usado por motivos estranhos à boa prática da administração pública, ao bom uso do recurso público. Então, essa legislação daria essa condição, que o Executivo, durante aquele período ali, que seria de 3 meses, prorrogável por mais 3 meses, ele contrate ali um efetivo para guarda, treina,
né, durante esse treinamento se verifica quais estão habilitados a ter o seu contrato renovado, para que durante aquela temporada ele esteja no exercício da função. Então, isso é interessante, é necessário, eu diria, né, é necessário e precisa ser tratado com base ou em cumprimento ao que dispõe a Constituição Federal. Não pode ser como se vê, aquela contratação que acaba não sendo nem temporária, porque aí se contrata um efetivo que acaba ficando ao longo do ano inteiro, e isso gera uma série de questões no que diz respeito ao uso do recurso, no que diz respeito à exploração política que se faz disso, e não cumprindo o que dispõe a legislação acerca do tema. Então, fica aí esse encaminhamento, que nosso entendimento é que precisamos fazer isso. Tem se falado aqui sobre a necessidade de se promover mudanças, tem se falado aqui da necessidade de pensar a cidade, ter um projeto de cidade, de nós acertarmos muita coisa que ao longo desses 17 anos que estão indo para 20 até o final do governo André Granado, em que muita coisa que já deveria ter sido tratada lá atrás não foi tratada. E aí nós estamos hoje vivendo uma série de problemas que são resultantes disso. Então, já passou da hora de se resolver isso. Então, fica uma indicação, vereador Henrique Gomes, ao chefe do Poder Executivo, para que ele promova esse tipo de regularização. A questão dos servidores é status. Tem duas coisas colocadas acerca dos servidores do município que são urgentes. Plano de carreira para todos os servidores e a regulamentação da contratação temporária. Feito isso, entendo eu, o município poderá conduzir a questão referente aos servidores do município de uma maneira correta, de uma maneira eficaz, indo ao encontro do interesse público. Fica aí, então, essa indicação. Acredito que os nobres pares compartilham desse mesmo entendimento. E, quem sabe, o prefeito, então, aproveitando aí a iniciativa do secretário de Educação, não estenda esse tipo de encaminhamento para os próximos anos de seu mandato. Se não fizer assim, vereador Henrique, então, né, quem sabe aí numa proposta de governança a partir de 2017, quem sabe um candidato a prefeito não abrace essa proposta e não coloque isso no seu plano de governo, e aí, né, quem sabe um grupo que tenha essa intenção de fato, promover as mudanças que o município necessita. Porque mudança não é apenas uma palavra, não pode ficar apenas no discurso, não pode ficar escrito apenas no plano de governo. Tem que, de fato, promover as mudanças. E o Legislativo, eu vejo hoje, temos conversado isso em algumas discussões, Código Tributário, aqui nós temos conversado com a Procuradoria acerca disso, estamos aí numa comissão que vai encaminhar algumas propostas. O Legislativo Municipal já está indo nessa direção, indo nessa linha de entendimento. Não podemos mais concordar com aquela coisa do carro na frente dos bois, empurrar com a barriga. A coisa pública não pode ser conduzida dessa maneira. Então, esse entendimento, eu percebo, esse sentimento, vereador Uriel, vereador Lohan Silveira, para não ficar aqui citando apenas o vereador Henrique Gomes, porque alguém pode achar que eu estou... Não estou sugerindo, não. Vereador Leandro, vereador Gugu, há um sentimento na casa, há um sentimento de que passou da hora, nós precisamos de mudanças de fato. Conduzir as políticas, tratar as políticas com clareza, com regularidade, para que o município possa avançar. O município tem que avançar. 20 anos aí estão se passando e, sinceramente, aquele sentimento da emancipação que motivou a todos nós temos uma clara sensação de que não avançamos aquilo que poderíamos e deveríamos avançar. Então, chegou a hora de darmos um passo nessa direção. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão a indicação. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade a indicação de autoria do vereador Messias Carvalho da Silva. Por não constar oradores
escrito para uso da tribuna em tema livre. Passaremos agora para análise das matérias da ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário fazer a leitura do parecer da comissão de redação final ao projeto de lei de número 24 de 2013, promovente, senhor prefeito. Parecer da comissão de redação final. Trata-se de projeto de lei de número 24, de autoria do senhor prefeito, que dispõe sobre alterar a lei 145 de 99, que criou o Conselho Municipal de Turismo, revogando a lei 310 de 2002 e da outras providências. No que concerne à redação final, estando dentro das regras do novo acordo ortográfico e técnicos redacionais, conforme a lei complementar número 95 e 98, e por não ter nada a opor, opina pela aprovação do texto ora apresentado. É o relatório, Uriel da Costa Pereira, relator. Parecer da comissão, ante o exposto, opinamos, portanto, pela aprovação do projeto. Sala das Comissões, 8 de julho de 2013, Uriel da Costa Pereira, presidente da comissão, Lohan Gomes da Silveira, membro, e Messias Carvalho da Silva, membro. Feita a leitura do parecer da comissão de redação final ao projeto de lei número 24 de 2013, senhor presidente. Em discussão, parecer. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade o parecer. Sendo assim, declaro aprovado o projeto de lei de número 24 de 2013. Por não constar mais oradores inscritos para uso da tribuna em tema livre e não havendo mais nada a tratar do expediente ou da ordem do dia, esta presidência franqueia a palavra para explicação pessoal para aqueles que não fizeram uso da tribuna em tema livre. Pela ordem, vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Seu tempo regimental é de 5 minutos. Senhor presidente, caros colegas vereador, assistentes que nos honram nessa manhã, bom dia, internauta. Senhor presidente, eu queria, nesse pequeno espaço de 5 minutos que temos para usar essa tribuna, primeiro eu queria parabenizar a Câmara, do modo geral, aí representada pelo Vossa Excelência, pelo presidente, e dizer que é com muita alegria, por um lado, mas tristeza por outro, porque a população de Búzios tem vindo recorrer ao legislativo para ser atendido nesse nosso município. Vossa Excelência sabe que inúmeras frentes que o governo abriu e essa casa tem acolhido todas aquelas pessoas que aqui chegam com suas dores, com seu coração tomado pelas atitudes insanas de alguns elementos do governo e, na verdade, vem acuar aqui nessa Casa Legislativa. Exemplo, ontem, por exemplo, toda a classe pescador de Búzios, desde o João Fernandes, desde o Tucuns, tiveram a alegria e a felicidade de estar lá com os vereadores, apoiando o vereador Lohan, dando suporte para que não seja massacrado, eu diria até pela Secretaria de Meio Ambiente. É inadmissível que na sua casa você não sabe o que seu filho faz. E se seu filho é mal criado, ele é pela conivência do seu pai. E se tem um funcionário que não respeita a classe pescador, a classe que praticamente iniciou esse nosso município, a característica dela é de pesqueira, turista e pesqueira, e infelizmente foram massacrados. Não foi muito mais ainda porque estavam lá de presente, e aí o prefeito recuou e prometeu de solucionar o problema. Eu diria mais, eu acho que o prefeito tem que atentar para o fogo amigo dentro do próprio governo dele. Eu fazendo uma análise e observando, eu acho que ele tem fogo amigo dentro do próprio governo dele, pessoas ligadas a ele. Que é impossível uma administração abrir uma frente de desavença com toda a população. Hoje, se fizer uma pesquisa, hoje é uma rejeição enorme, porque não está tendo respeito com a população. Como é que você vai tomar uma atitude com o pescador se quer
a colônia foi notificada para juntos fazer um trabalho, né, com os pescadores. E aí, ontem, a reunião foi em virtude do seu tal de Borel, que nem sei quem é, e, na verdade, ontem quase não se comentou o tal do Borel. Tentaram blindar o tal do Borel. E, na verdade, o que estava ali, vereador Lohan, era para ver a arbitrariedade desse tal do Borel estava querendo com os nossos pescadores. Enfim, o prefeito entendeu que realmente houve um erro, abriu-se um processo, mas parece que o secretário de Meio Ambiente está blindando o cara, parece que ele está instumando o cara para fazer isso, para trazer um desgaste do prefeito. Eu só posso entender isso, não entendo mais nada disso. Pô, a gente vive na política, eu não posso ver com outros olhos esse fogo amigo dentro do próprio governo. Isso aí, mas é um problema deles. Agora há pouco nós tivemos uma reunião da FUNPREV com o pessoal das FAB. Eu acho que essa casa tem que fazer um mecanismo que nenhum prefeito possa mexer no FUNPREV. É uma coisa imexível. E aí nós temos que ver uma forma, professor Ricardo, que nenhum, isso é um patrimônio do funcionário público desse nosso município. Seja ele lá quem for. Então, vou lutar, vou brigar para que isso não aconteça. Tá? O vereador Messias falava do avanço. Eu acho que é importante. Acho que ainda tem, não sei quantos minutos. Tem, né? Tem 4. Ainda falta alguma coisa ainda. Mas o presidente tem compaixão e deixa sempre passar mais uns 2, 3 minutos. Eu acho que é importante o avanço, vereador Messias. E essa cidade tem que ter uma nova metodologia de fazer política. O que se não pode é uma cidade que tem um recurso enorme de royalties do petróleo e, na verdade, a nossa cidade já está para 20 anos, quase 2 bilhões e 800 mil reais arrecadado nesse município. E se a gente for analisar, nada demais aconteceu. Então é importante, imagina, senhores, uma prefeitura enxuta com 100 milhões de orçamento dos royalties do petróleo aplicando em investimento nessa cidade. Um administrador de cabeça, meu caro procurador, se ele tiver a inteligência de fazer a receita própria do município, funcionar através da receita própria, o orçamento, ele só em infraestrutura, porque vai ficar toda a vida com os filhos nas mãos, pedindo ao governador, pedindo ao governo federal, e nada vai acontecer. Nenhuma transformação vai acontecer nesse município, antes mesmo não tem um projeto de cidade, aquilo que queremos. Então é impossível. Eu falo, por exemplo, estou elaborando uma lei, finalizando, que o município não possa ter mais do que 10% de cargo comissionado em termos de, por exemplo, se temos 2.000 funcionários concursados, o município não pode ter mais de 10% de cargo comissionado. Mas é impossível, você for lá, hoje tem quase 600, a transformação que tem sido feita. Então, tem que ter uma proposta. A cidade tem que brigar por uma proposta mais eficaz, né? E com isso, usando os nossos recursos com a nossa cidade. Estamos aí com a Bento Ribeiro Dantas, que é uma vergonha para esse município. A gente está aguardando o governo do estado aplicar 15, 20 milhões aqui. Sabe quando ele vai aplicar? Nunca! Ele não vai aplicar onde tem 20 mil votos. Eu, se fosse governador, eu não faria isso. O cara que vive de voto. Ó, eu vou na Baixada Fluminense, aplico 15 milhões lá, tem 800 a 1 milhão de votos. Ou não é mentira? Vai aplicar aqui? Vai enganar todos os prefeitos. Enganou Toninho, enganou Mirim e vai enganar André. Então, é possível. Sim, eu acho que a sociedade tem que estar com a cabeça mais aberta para uma administração moderna. É isso que nós queremos. Finalizando, como eu falei do Legislativo, mais uma vez parabenizá-lo. Eu acho que, apesar de algumas pessoas ainda não atentar, porque esta casa tem avançado, presidente. Avançou quanto ao esgoto, tem saído na frente. E ninguém percebeu isso. Nós, sem recursos, sem nada, o Legislativo tem tomado os momentos mais difíceis da cidade, o Legislativo tem estado à frente disso. Então, quero parabenizar a todos nesta casa e dizer que a casa está aberta. Vamos fomentar aqui audiências públicas, trazer os comerciantes, trazer a sociedade e discutir. Enquanto eles abrigam, nós vamos avançar com a nossa obrigação que temos que ser feita nessa cidade.
Muito obrigado, um final de semana de paz, de muita alegria. Até terça-feira, se Deus quiser. Abraço. Com certeza, vereador. É uma das coisas que a gente pode começar, até que, como Vossa Excelência acabou de falar aí no uso da tribuna, é a questão do Código Tributário, né? Então, para que a população possa participar, né, da elaboração, da mudança, ou podendo estar fazendo referências de mudanças que pode estar acontecendo, que possamos estar colocando no Código Tributário dessa cidade. Continua franqueada a palavra. Não a... Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Lohan Gomes da Silveira. Seu tempo regimental é de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, bom dia. Senhores, algumas colocações aqui. Primeiro, dando continuidade que o vereador Henrique Gomes acaba de colocar, acho que foi bastante produtiva a reunião de ontem. A gente veio durante a semana, todos os vereadores se posicionando no uso dessa tribuna, com bastante veemência. Mas eu entendo que nós avançamos. Às vezes, para avançar, tem que recuar. Aí, através do diálogo, que a gente entende que vai chegar num bom senso, né, ações responsáveis. E me espantou, de certa forma, a atuação do Muniz ontem, né, olhando muito pelo retrovisor. Já vi esse filme antes. Mas avançamos. Não me passou 100% de segurança não, vereador Henrique Gomes, mas eu vou acreditar no que foi falado lá. Querendo botar uma pitadinha de pimenta nesse assunto, quando terminou, e eu quero, antes de botar essa pitada de pimenta no assunto, eu quero parabenizar os pescadores, porque é dito como uma classe desunida, é dito como uma classe, né, que não participa. E ontem nós vimos essa unidade, essa união. Ontem nós vimos os pescadores de braços dados buscando, defendendo aquilo que é legítimo. Então fica na pessoa do presidente Chita, que muito bem fez as suas ponderações, né, o reconhecimento dessa união. Ao final da reunião, o Morel lá apareceu, de forma, diria eu, até desrespeitosa, dizendo que os pescadores, se tiver que pescar, vai pescar em alto mar. Mas são águas passadas. Vamos dar o voto de confiança para o Muniz, vamos dar o voto de confiança para a Silvia, concursada, Silvia Chaves, que vai ficar à frente dessa fiscalização. Eu sempre falo que nós temos direitos, e isso foi falado na reunião, através do Liro Pescador, né? Nós temos os direitos, mas nós também temos os deveres. Então, fica de parabéns, o vereador Henrique Gomes foi muito feliz quando disse da participação dessa Câmara. Essa Câmara, a classe política, de certa forma, em geral, é muito apedrejada, né? Já visto os movimentos aí pelo Brasil afora. Mas eu posso puxar um pouco a farinha para esse pirão aqui, de que essa casa, independente de siglas partidárias, nós temos discutido as questões que nos chegam, nós temos comprado as brigas, né, popularmente falando, no que tange ao interesse da cidade, das classes que nos procuram. Dito isso, senhor presidente, quero falar rapidamente. Fui cobrado sobre isso ontem, e o vereador Gugu de Naí também, me parece, já falou sobre isso aqui na Câmara. Nós temos algumas farmácias no município. E nós não temos uma farmácia, dito, isso já foi falado aqui diversas vezes, já foi cobrado aqui diversas vezes. Nós temos uma legislação específica que determina a abertura de pelo menos uma farmácia pelo período 24 horas, e no nosso município nós não temos. Olha que coisa, olha que detalhe. Mas de uma necessidade, de uma urgência tremenda. E a população tem me cobrado isso, porque a gente oficiou ao governo, no início do ano, para o cumprimento da lei 068 de 98 e o artigo 94 do Código de Postura, vereador Uriel, vereador Gugu. E nós precisamos reunir a classe, nós precisamos discutir, né, com esses empresários, melhor dizendo,
para que a gente chegue numa solução para a cidade. Então, é um detalhe que eu trago essa tribuna, reforçando essa necessidade, porque sou cobrado no dia a dia na rua, né? Então, eu acho que é importante que a gente reaqueça essa discussão dentro do nosso município. Uma outra coisa que eu tenho que vir à tribuna falar, eu sou presidente da Comissão de Finanças e Licitação e tenho sido provocado quanto a alguns posicionamentos dos vereadores em relação às publicações, extratos de BO do governo. Já marquei uma reunião da comissão, vamos estar nos reunindo na próxima semana, o vereador Uriel, o vereador Henrique Gomes que compõe, já estou preparando alguns memorandos aqui para mandar para Vossa Excelência, para que a gente discuta essas questões todas, mas eu quero manter o meu posicionamento claro aqui. Agora é um discurso político. Durante 4 anos, eu estive no uso da tribuna, ajudando dentro do que eu podia, defendendo dentro do que eu podia, politicamente falando, e dando sustentabilidade política para o governo Mirim Braga. Prefeito André, respeitando-se a vontade popular, está aí, é o nosso prefeito, e prega-se uma oposição a ferro e fogo. E eu percebo isso, sou cobrado para isso. Não vou fazer. Não vou fazer, não. Já fica aqui do uso da tribuna o dito. Não vou fazer na Câmara. Ao longo de 4 anos, quando votei favorável, foi explícito, dito. Quando votei contrário, foi dito, explícito. E assim vai ser a mesma coisa. Não adianta, de certa forma, uma pressão política, não adianta, de certa forma, um discurso político. Cansei de votar contra requerimento na legislatura passada, cansei. Votei em alguns a favor, mas cansei de votar contra requerimento na legislatura passada, e agora é a mesma coisa. Se eu tiver que votar contra, eu vou votar contra, se eu tiver que votar a favor, eu vou votar a favor, eu vou analisar, eu vou pensar e vou decidir pelo voto no plenário. Eu estou dizendo isso porque começa a chegar algumas informações, né, de indagações, né, de afirmações, e não tem essa não, não tem essa não. Acho que o prefeito está aí há 8 meses, André está pecando porque eu entendo que André pegou uma cidade sanada financeiramente, ao contrário do Mirinho, lá atrás, não é discurso, provo, porque sou presidente da Comissão de Finanças e Licitação e recebo na prestação de conta aqui os balancetes, recebo, está pecando, acho que precisamos ousar. Vereador Henrique Gomes foi de uma felicidade tremenda hoje, quando a gente fala da José Bento Ribeiro Dantas, uma necessidade urgentíssima de morador e turista, quando a gente fala da necessidade das creches dentro dos bairros, quando a gente fala de necessidades como o ginásio poliesportivo para atrairmos eventos, para investirmos na garotada, enfim, passado todos esses anos, as necessidades são muitas. Eu não vou vir a essa tribuna e vou me manter um posicionamento político para atrapalhar a cidade. Jamais. Pode ter certeza disso. Sabe por quê? Porque amanhã ou depois eu não vou estar aqui, eu vou estar trabalhando na iniciativa privada. Ou eu vou estar gerindo um negócio que é meu. E para isso eu preciso da cidade boa. Preciso da cidade produzindo, preciso da cidade com turista, preciso da cidade com infraestrutura, preciso da cidade sendo divulgada. Então não tem pressão para cima de mim. Vão perder tempo. Vão perder tempo. Então, senhores, gostaria de deixar esse meu muito claro aqui, muito claro, de forma bastante objetiva. Nós vamos, com certeza, na Comissão de Finanças e Licitação, estar discutindo as denúncias que nos chegam, as indagações da população. As redes sociais estão aí, é uma ferramenta importantíssima para interagir com a população. Às vezes há um certo exagero, como disse lá atrás, sobre acusações, sobre indagações, que muitas das vezes as pessoas até desconhecem, mas a gente releva porque não é obrigado a conhecer toda a tramitação. Está aqui as FAB que não nos deixa mentir sobre a nossa participação na discussão, convocando, pedindo informação. Acabei de participar de uma reunião do FUNPREV e falei, não entendi, repita, por favor, porque eu só voto o que eu entendo. Eu só voto aquilo que eu sei que eu estou votando. Não voto porque um pediu, ou 2, ou 3, ou 4 chegou. Não, então estou deixando muito claro aqui meu posicionamento, de forma bastante light, mas eu tenho certeza que a unidade do Executivo, Legislativo, Executivo e sociedade civil organizada. Temos direitos, temos deveres. Juntos, nós podemos e devemos e temos que fazer pela cidade. Então, são essas as minhas palavras nessa manhã. Tenham todos um bom dia, senhor presidente. E vamos seguir aí no nosso trabalho na terça-feira,
estaremos trazendo aí uma matéria importante de relevante interesse público. Muito obrigado. Continua franqueada a palavra. Pela ordem. Pela ordem, vereador Messias Carvalho da Silva, seu tempo regimental de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, internautas. Em primeiro lugar, agradecendo até ao nosso procurador, o doutor Leonardo, que me apresentou ali, me lembrou, na verdade, porque quando eu falava da indicação sobre contratação temporária, ele me lembrou a Lei 135 de 1999, que já trata desse assunto, que dispõe sobre contratação de pessoal para atendimento às necessidades de interesse público excepcional. E nós tínhamos visto isso na época em que nós analisamos, estudamos essa questão. Mas é uma lei que, no meu entendimento, ela precisa ser revista. Ela é uma lei rasa, uma lei que fala pouco sobre o assunto. Inclusive, ela diz que o prefeito regulamentaria esse assunto por decreto. Eu não entendo assim, eu entendo que esse assunto, que está previsto em Constituição Federal, ele teria que ser regulamentado no município por lei. E não é o caso. A lei tem apenas 9 artigos e ela aborda muito pouco, ela é genérica, serve de embasamento para aquilo que o secretário de Educação fez. Serve de embasamento, mas ela é muito rasa, ela fala pouco sobre o assunto e nós precisamos abordar esse tema com mais profundidade. Eu quero aqui acompanhar aí a fala do vereador Lohan, quando ele expõe aqui os posicionamentos do legislador. Mais do que ele, eu posso dizer que eu estou, nesse meu mandato, passando e experimentando esse momento de reflexão a partir até das experiências passadas. Eu fui vereador de primeiro mandato de oposição a Toninho Branco. Eu não preciso nem falar muito por que eu fui opositor ferrenho de Toninho Branco. Se o povo, e eu acredito, quando se fala o povo tem memória curta, eu acho que não tão curta. Acho que todo mundo se lembra do que foi o governo Toninho Branco. O perfil do prefeito Toninho Branco. E eu fui um opositor ferrenho, que daqui da tribuna, no exercício do meu mandato, eu pregava, sim, o retorno do nosso líder, do grupo Mirinho Braga, por conta de 2 mandatos anteriores dele, e que todos nós, do grupo, e pelo que se viu, a população de modo geral, entendia que precisávamos urgente, né, de um retorno do nosso companheiro, e por conta do caos que se instalou no município durante aquele mandato do então prefeito Toninho Branco. Mirinho ganhou a eleição e eu, como vereador de segundo mandato, assumi aqui por 2 anos a presidência da casa, fui líder do governo durante os 2 últimos anos. Só que quem me conhece sabe que o meu posicionamento, as minhas atitudes, o meu comportamento naquele primeiro mandato de oposição ao governo Toninho Branco não foi para depois, no mandato do meu companheiro Mirinho Braga, ser presidente da Câmara ou ser líder de governo. Quem me conhece sabe que não é isso que eu quero, não é isso que eu busco. Eu, como político, não anseio por essas coisas. Eu quero ver as coisas acontecerem. Se eu condenei Toninho, é porque entendia que ele não trazia para a nossa cidade as respostas que a população queria. E aí, então, claro, sou de um grupo ao qual eu sou leal. Eu tenho lealdade com o grupo do qual faço parte. E isso permanece. E isso permanece. A lealdade permanece. Só que isso não tem nada a ver com você, como disse o vereador Lohan. Então agora quer dizer que tem que ser oposição ferrenha ao prefeito que aí está. Não. Não é isso. Não é isso. Até porque, como disse,
fui oposição a um governo, acreditei num retorno do nosso grupo para promover aquilo que aquele governo deixou de fazer, e era isso que eu queria. Eu não queria ser presidente de Câmara nem líder de governo. Eu queria ver a coisa acontecer. E ainda continuo querendo ver, independente de ser o prefeito do nosso grupo político ou não. E estamos aí acompanhando o governo André. Não tenho nenhum tipo de compromisso, nenhum tipo de acordo com o prefeito André, com o governo dele. Estou num mandato que eu diria hoje muito à vontade, muita vontade, mas com experiência, um aprendizado. Isso aqui é um aprendizado, a gente experimenta, a gente passa por muita coisa, a gente vê muita coisa acontecer, então isso traz para a gente ficar cascudo, né? A gente vai ficando cascudo. A gente vai ficando cascudo. Quando a gente começa numa coisa, a gente às vezes, né, pisa onde não devia, mete a mão numa coisa que vai queimar a sua mão. Depois a gente passou por isso, daqui a pouco a gente não vai mais fazer do mesmo jeito. A gente vai, queimou a mão, não vou queimar mais, eu já sei que queima. Pisei num terreno que vou afundar, não vou pisar mais. Coloquei a minha cara, levei pancada, e sem ter cobertura, não vou fazer mais. Então é só isso, é esse o entendimento. A gente amadurece, a gente começa a enxergar, a visão amplia, e então isso faz com que a gente comece a trilhar por um caminho mais seguro no que diz respeito ao nosso entendimento a partir da experiência que a gente vai adquirindo. Então é isso, nós estamos aí, acompanhando, repito, sou leal a um grupo, eu sou do PDT, que é um partido que pode, assim como outros tantos, o processo político brasileiro, os partidos, não só os partidos, outras instituições também estão fragilizados, mas tem uma identidade, o PDT tem uma história, o PDT, isso aí para mim é algo que PDT tem uma história que vem lá antes de ser PDT, vem de Getúlio Vargas, passando por João Goulart, passou por Brizola, uma linha de pensamento, de construção de uma nação, que eu me identifico com isso, que eu penso a nível de nação, penso a nível de cidade também, é um processo de construção a partir daquilo que tem que ter na estrutura do poder, aquilo que se propõe como política pública. Então, eu sou de um partido que ele tem essa história e ele é muito firme nesse entendimento. A questão da educação, as reformas que tem que se fazer, que lá atrás João Goulart quis fazer no momento em que se instalou no país uma ditadura militar, porque o que ele estava propondo, a elite dominante não quis que aquilo acontecesse, e ainda hoje isso é uma demanda que está aí, que a população ainda quer essas reformas, reforma política, reforma da educação, enfim. E o PDT sempre, ele tem a história do PDT é essa. E eu me identifico com isso, eu não abro mão disso. Então, todo grupo político que não aponta nessa direção, eu vou combater. O grupo político que vai nessa direção, a gente está aqui acompanhando e naquilo que for necessário a gente apoia. A iniciativa é correta, como essa questão aí que eu estou encaminhando do processo seletivo da educação. O secretário de Educação que encaminhou isso aqui, eu apoiei. Processo seletivo para contratação temporária, apoio, tem que ser. Ah, mas como é que eles estão fazendo? Aí é outra história. Porque a gente sabe que tem as interferências. Na teoria é isso, mas na prática a gente sabe que tem as interferências e aquilo que se pensou na hora de se fazer não se faz. Mas é isso. Nós queremos ver acontecer. Então, vereador Lohan, compartilho dessa... Eu diria que não é só um pensamento, é um sentimento, é algo que nos afeta. Né? E que nós temos que dizer sim, porque às vezes as pessoas interpretam mal a atuação do parlamentar. Então, essa leitura tem que ser feita, a população tem que estar atenta. E como eu disse aqui, pelo que está indo aí, a gente está propondo algumas coisas. Se o prefeito quer encaminhar essas coisas, nós temos que reconhecer. Se não encaminhar,
até 2016, embora muita água vai passar por essa ponte ainda, por baixo dessa ponte, mas até lá eu acho que nós aqui, a partir dessas discussões, estaremos contribuindo para que as mudanças efetivas, aquilo que o povo de fato quer, aconteçam, vereador Henrique Gomes, né? Nós queremos que as mudanças venham. Mudança não é eu sair daqui dessa bancada e sentar ali naquela cadeira de presidente, não. Mudança é aquilo que se faz no meio público, nos poderes, na administração pública, para atender às necessidades da população. Obrigado, senhor presidente. Continua franqueada a palavra. Não havendo mais nada a tratar do expediente ou da ordem do dia, esta presidência encerra a presente sessão em nome de Deus. Está encerrada a sessão.